Olá, estamos de volta. Hoje a nossa aula vai ser sobre a Era Vargas, continuação, e hoje vai ser o Estado Novo, da Era Vargas, que aconteceu logo depois, do governo provisório de Vargas, onde através de um golpe ele assumiu de vez o governo, e essa primeira fase do seu governo foi chamada de Estado Novo. Então, a Ação Integralista Brasileira, AIB, quando os integrantes liderados pelo escritor Plínio Salgado seguiam os princípios do fascismo de Benito Mussolini. Em 1932, os integralistas fundaram a Ação Integralista Brasileira, AIB, uma organização política que defendia um governo autoritário dirigido por um chefe e um partido único, o predomínio dos interesses da nação sobre as do indivíduo e a censura aos meios de comunicação. Então, Plínio Salgado, que era exageradamente nacionalista, ele havia copiado as ações de Benito Mussolini, ele era muito fã desse governo autoritário e quis implantar toda essa forma de governo aqui no Brasil, um governo forte, um governo quase ditatorial, beirando ao fascismo. Assim como os fascistas, os integralistas faziam uso da violência contra adversários políticos, especialmente contra os comunistas. Comunistas, que eles chamavam na época, eram as pessoas que faziam oposição a esse governo forte, a esse governo fechado, a esse governo autoritário. Então, os comunistas eram pessoas que queriam um governo mais democrático, mais livre, onde as pessoas tivessem liberdade de expressão. Apelando para o nacionalismo exagerado e adotando o lema Deus, Pátria e Família, a AIB conseguiu apoio de membros das camadas médias e do alto clero, de empresariado e das Forças Armadas. A AIB chegou a possuir mais de 100 mil filiados e mais de 1.000 núcleos espalhados pelo país. Então, um discurso acalorado, voltado para os bons costumes, para a ordem da nação, conquistou muita gente na época, e quem não aderia a esse regime era chamado então de comunista e era perseguido por esses membros da Ação Integralista Brasileira. O governo constitucional de Vargas, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, líder Luiz Carlos Prestes, era um governo de esquerda, nacionalismo, medidas populares. Então a ANL fazia uma oposição ao governo de Getúlio Vargas, baseado no totalitarismo, baseado no poder acima de tudo, baseado na censura. Então ele achou que a ANL ameaçava a segurança nacional, por isso criou essa lei, a Lei de Segurança Nacional em 1935. Vargas poderia atacar qualquer oposição ao governo através dessa lei. Para ele era uma segurança nacional, mas para o povo era uma opressão, era uma ditadura, vamos dizer assim, um tanto quanto camuflada. Então, discurso de Prestes: todo poder à ANL, ou seja, a ANL, eles gostariam que tivesse um poder para combater todo aquele autoritarismo do governo no Estado Novo de Vargas. Por isso, a ANL foi considerada ilegal em 1935. A Lei de Segurança Nacional, o ano de 1934 foi marcado por reivindicações operárias e pela fermentação em áreas de classe média. Uma série de greves explodiram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém e no Rio Grande do Norte. O governo respondeu propondo, no ano de 1935, uma Lei de Segurança Nacional, a qual defendia crimes contra a ordem política e nação, incluindo entre eles greves de funcionário público, provocação das classes armadas, incitação do ódio entre classes sociais, propaganda subversiva, organização ou associação em partido por meio não permitidos em lei. Então,
Se o governo de Vargas queria um partido único, então qualquer um outro partido que fizesse oposição a esse governo era considerado ilegal, né? Então, esse governo aí, quer dizer, esse partido que se opôs ao governo de Vargas, né, foi considerado ilegal. Por isso foi muito perseguido através dessa lei de segurança nacional. Então as pessoas não tinham direito de fazer greve mais, os trabalhadores não tinham liberdade de imprensa, não podiam fazer propaganda subversiva, né, atacando o poder, nem fazer ironia, nem qualquer tipo de coisa que ferisse a ordem nacional. Então foi um período assim de muita censura, de muita perseguição e até de violência. O governo constitucional, a intentona comunista, foi um movimento armado liderado pela ANL com o objetivo de depor Getúlio Vargas e assumir o governo no Brasil. A ANL foi colocada na ilegalidade e seus líderes foram presos, dentre eles Luiz Carlos Prestes e Olga Binário. Luiz Carlos Prestes foi um grande idealista, né, que ele lutava contra esses governos autoritários. O governo de Getúlio Vargas, ele lutou junto com Olga Binário. Olga Binário era uma judia, né, que passou um tempo, quer dizer, filha de judeus, passou um tempo morando na Alemanha e ela veio para o Brasil para ajudar Luiz Carlos Prestes na sua jornada aqui contra o governo ditatorial, mas acabaram sendo denunciados, né? Olga foi presa e deportada de volta para a Alemanha. Então, aí o governo, né, para assegurar mais ainda o seu poderio, criou o Plano Cohen. O Plano Cohen, de acordo com alguns historiadores, foi uma farsa, né? Foi um documento descoberto pelo governo que previa um plano comunista de tomada de poder. Em 1945, foi revelado que o plano era uma farsa para justificar o golpe de Estado de Vargas. Então, Vargas, quer dizer, o pessoal que trabalhava para Vargas, né, criou esse Plano Cohen dizendo que ia ter um levante comunista no país que ia tomar o poder. E era preciso que o povo apoiasse, né, Getúlio Vargas para que ele ficasse no poder, para que os comunistas, a onda comunista não tomasse conta do país. Aí então houve toda aquela movimentação e Getúlio Vargas foi colocado no poder, né, foi aí que deu início realmente o Estado Novo. Mas depois, né, de um tempo, foi descoberto que o plano era só uma farsa, né, era um golpe para que Getúlio Vargas realmente ficasse no poder de vez. O golpe. Vargas aproveitou a atmosfera de pânico gerada pelo Plano Cohen, fechou o Congresso e implantou um governo ditatorial. Então, foi aí, ele se aproveitou da situação, né, em que as pessoas estavam com medo que os comunistas, porque comunista naquela época era como se considerado um bandido, um fora da lei, né, por muita gente, quem não conhecia realmente o trabalho deles achava que era isso. Mas aí ele se aproveitou disso, fechou o Congresso e implantou o governo ditatorial, pronto. Aí só ele mandava no país, o que desagradou a muita gente que era contra esse governo ditatorial de Vargas. A intentona comunista, também conhecida como Revolta Vermelha, de 1935, ou Levante Comunista, foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora. Ocorreu em novembro de 1935 e foi rapidamente combatida pelas Forças de Segurança Nacional. Então, a intentona foi um movimento, né, criado pela oposição ao governo de Vargas, onde várias pessoas se reuniram para lutar e tirar, né, Getúlio Vargas do poder e criar no Brasil um governo mais democrático, onde as pessoas tivessem liberdade de expressão. Mas foi rapidamente combatida pelas Forças da Segurança Nacional e Getúlio Vargas continuou pleno no poder. Como eu já falei, o Plano Cohen foi um documento escrito pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho, na época membro do Serviço Secreto, com a intenção de simular uma revolução comunista no Brasil.
Esse plano garantiu a Vargas a tomada do poder em 1937, inaugurando a ditadura do Estado Novo. Então, como eu já disse, né, ele aproveitou essa atmosfera de pânico, que as pessoas estavam com medo que os comunistas tomassem conta do país, e aí ele assumiu o poder, não mais temporariamente, não mais provisoriamente, mas dessa vez instalou também uma ditadura. O fim do Estado Novo. O Brasil permaneceu neutro por boa parte da guerra e negociou a sua entrada no conflito em termos favoráveis. Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo em agosto de 1945. Os japoneses e alemães, principalmente, sofreram alguma forma de perseguição. Isso já foi no fim do Estado Novo. Quando Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo, quer dizer, foi quase que forçado, né? De acordo com a história, Getúlio Vargas não estava muito a favor do Brasil entrar na guerra, né? Mas acontece que vários submarinos alemães foram afundados, vários navios brasileiros foram afundados por submarinos, né, de tendência alemã, e aí o Brasil teve que entrar na guerra forçosamente, né, para defender o seu povo, defender o seu estado, defender a nação. Os japoneses e alemães, principalmente, sofreram alguma forma de perseguição, porque Getúlio Vargas era altamente nacionalista. Ali vocês estão vendo os pracinhas. Os pracinhas eram integrantes, né, do grupo que se alistou para participar da guerra, né? Então os soldados eram chamados de pracinhas. Bom, hoje nós não vamos ter atividade, porque a gente só deu essa parte do Estado Novo, mas na próxima aula a gente vai continuar esse assunto e aí eu passo a atividade na plataforma. Espero que vocês fiquem bem, beijo grande e até a próxima. Bye!